Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? A gente vai começar a nossa live Conexão Intergado de hoje com o professor Renato Dib, da Universidade Estadual de Goiás. Tá ok? Ele já entrou aqui, eu vou chamá-lo. Deixa eu só arrumar aqui minha câmera. Pronto, que ela tá um pouquinho ruim aqui. Pronto, deixa eu só chamá-lo aqui. Professor Renato Dib. Pronto, aguardando ele retornar. Pronto, professor. Boa noite, João. Tudo bem? Tudo, boa noite. Deixa eu só arrumar meu celular aqui, porque eu tenho que comprar uma outra pecinha para esse celular, que não tá legal. Ó, gente, só para contar para vocês. Boa noite, só para contar para vocês, professor Renato estava nesse minuto agora no confinamento. Ele saiu correndo do confinamento e veio para cá para atender a gente. Eu estou, na realidade. Eu estou no confinamento. Você estava lá no manejo, né? Você estava no manejo. Estava lá. Nós estamos startando um confinamento hoje. Olha aí que legal, que legal. Iniciando ajuste de dieta e tudo. E aí, nem do jeito que estava lá, já correu para cá e vamos lá. Então tá, vamos começar a nossa live. Pessoal, vamos. Primeiro passar algumas informações importantes, né? Primeira coisa, pessoal, se por acaso a live cair, se por acaso der alguma desconexão e cair, eu fecho ela, tá ok? E a gente recomeça de novo para a gente poder não perder a linha de raciocínio e tudo bem. Porque pode acontecer, porque tem um ponto que eu fui descobrir hoje. A minha internet daqui de casa, da minha casa que eu estou de home office, ela é de 15 megas. E nesse mundo que nós estamos agora, 15 megas é como se fosse 1 giga para o celular, há 5 anos atrás. Então, eu até pedi para trocar hoje, eu vou alterar para 120 megas, porque não tem como ter 15 megas em casa para fazer live. E outro ponto também, qualquer pergunta vocês podem ir mandando para nós, que nós vamos respondendo de acordo com o andar da live. Tem algumas perguntas de algumas pessoas que eles mandaram, professor Renato, eles mandaram umas perguntas naquele linkzinho que eu coloquei lá, né? Algumas perguntas que eu já inseri aqui no roteiro para poder a gente falar, para colocar no meio da nossa conversa, tá ok? Então, pessoal, boa noite, muito obrigado a todos, agradeço a participação. A proposta da live não é de uma entrevista somente, a gente poder bater um papo. O professor Renato, ele é um pesquisador, né, bastante reconhecido, principalmente na região do Centro-Oeste, como ele mostrou aí, principalmente na área de consultoria, dando aula. Então, ele está tanto no campo, lá dentro da porteira, como ele está dentro de sala de aula. Então, ele tem os dois contextos muito bem alinhados para trazer o conhecimento aí para nós. Então, a proposta é falar sobre qualidade da água, nutrição da pecuária de corte, né? O foco vai ser em qualidade. A gente vai falar um pouquinho sobre esse manejo aí com a água, que é um fator tão importante e, na maioria das vezes, tão negligenciado dentro da pecuária, né? De um modo geral. Então, é isso. Então, passa a palavra para o professor Renato, para ele poder se apresentar e falar quem é ele nessa porteira aí de mundo aí. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, João, pela Conexão Intergado, para a gente estar conversando com vocês um pouquinho aí sobre esse assunto que eu tenho falado tanto, né? E eu estou aqui, inclusive, o pessoal está vendo de chapéu e tal. Para quem está chegando agora, eu estou num confinamento, nós estamos iniciando um trabalho hoje, startando um confinamento, então eu saí dos currais para vir para cá, para a gente fazer esse bate-papo, né? Então, assim, do jeito que eu estava lá, a gente está montado aqui também, né? Então, muito obrigado, né? Também estou na fazenda, então a conexão às vezes pode ficar um pouquinho às vezes mais lenta, mas por enquanto a gente trabalhou o dia todo aqui, estava perfeito, né? E se por acaso realmente cair, a gente vai retornando e vai conversando. Como você disse, João, a gente trabalha aqui tanto em sala de aula, né? Na graduação, na pós-graduação, nos cursos de medicina veterinária e zootecnia da Universidade Estadual de Goiás, e também trabalho com consultoria. Sou zootecnista, formado pela FASU de Uberaba. Esse ano faço 30 anos de profissional, de formado.
e com uma carreira aí que desde quando da minha adolescência, né, quis ser zootecnista, quis trabalhar na produção animal, e sou zootecnista por paixão, por profissão, por amor, e é a minha vida. Realmente tudo que eu faço, né, desde quando eu me formei, antes de me formar mesmo, né, sempre trabalhava com a pecuária, é realmente focado na pecuária bovina, e eu amo o que eu faço, cara. Então isso para mim é um grande prazer. Eu estava até conversando esses dias, né, brincando, falei, poxa, eu não tenho um hobby de ir pescar como ele tem para pescar e tal. O meu hobby é trabalhar, cara. Eu descobri isso, que meu hobby era trabalhar. Então isso é fantástico, né? Para quem está trabalhando e está saindo, é um prazer enorme. Eu estou cada dia num lugar diferente, né? Eu estou cada dia com pessoas diferentes, aprendendo coisas diferentes. Vou só mostrar, dar uma olhadinha no visual que eu estou aqui hoje. Né? Nossa, tá aí, Deus. ó. Não, então, assim... Você não quer trocar de lugar, não, professor? Então, isso é espetacular, né? Então, isso é realmente o que eu faço. Então, com 30 anos de profissão, a gente tem um pouquinho de experiência e a gente gosta de compartilhar, né, com as pessoas, poder contribuir um pouquinho sobre a formação, principalmente dos acadêmicos. O mercado precisa de excelentes profissionais, precisa de profissional, mas ele não precisa de qualquer profissional. O mercado tem buscado aí profissionais que venham contribuir, seja nas empresas, seja nas propriedades rurais, que são hoje empresas rurais, e cada dia mais a gente está buscando essa eficiência. Então, o que a gente vai conversar é o que eu realmente tenho trabalhado. Esse foco em água é muito grande. As pessoas hoje, acho bem legal, né? As pessoas hoje vão mandando as mensagens, postam lá, me marcam sobre água. O Fernando Ruberten, que está aí conosco também, outro companheiro que também tem trabalhado com água aí, obrigado pela presença. Tem bastante acadêmico conosco aí também. Buscar a máxima eficiência, e a água tem um impacto muito grande nesse contexto. Perfeito. Professor Renato, a gente tem percebido, a gente sabe, né, que durante muitos anos no Brasil a água nunca foi uma preocupação, né, porque a gente está num país que basicamente é um dos países que mais tem, falando de forma bem clara, é um dos países que mais tem recursos hídricos, né, um dos que mais tem recursos hídricos, então a gente nunca teve uma preocupação. Mas devido à globalização, né, e às pressões de outros países, a gente sabe que tornou-se uma necessidade cuidar dos recursos hídricos, né? E por nós sermos referência em produção agrícola, a gente sabe que não há como mais produzir de forma desorganizada ou sem preocupação com o uso consciente da água, né? Tem uma pesquisa que mostrou que em 2050... até 2050 a gente vai ter uma queda aí de quase 30%, 40% da quantidade de água no mundo. Então, é água potável, tá, pessoal? Não é água marinha, não é água toda do mundo, não. É água potável. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter de não deixar os problemas aí, utilizar água de forma eficiente. E aí, professor, eu queria te fazer uma pergunta. Pela sua experiência, porque eu sei que essa live vai ser show, porque a gente tem um professor e um técnico junto, no mesmo lugar. O cara que está com experiência no campo tem experiência, faz pesquisa, está trabalhando, ele está até com um experimento rodando na Embrapa, junto com os nossos, com Intergado Efficiency, a gente vai falar sobre isso, mas ele está fazendo uma pesquisa nessa parte, né, com prova de eficiência. Mas vamos começar por uma linha de raciocínio. Qual é a relação da água com a produção animal? O que a gente poderia colocar assim como um pano de fundo para a gente começar a discutir sobre isso? Como é que a gente poderia começar a falar? A água é o principal nutriente. Ponto final. Né? Só basta dizer que é o seguinte: você pode perder da sua estrutura corporal, nós podemos perder 100% da gordura, ficar zero gordura. Tem muita gente que faz isso, né? Os pessoal da turma fit, campeonatos, 4% de gordura, 6% de gordura. Podemos perder 100%. Nós podemos perder 50% da nossa massa muscular. Nós não vamos morrer. Mas se nós perdermos 10% da água corpórea, a gente morre. As células morrem. Né? Uma desidratação leva à morte celular. Ela não recupera, acabou, morreu. Do ponto de vista nutricional,
né? A água participa de N processos fisiológicos e metabólicos. Processos de termorregulação, né? Processos de digestão, todos estão envolvidos em água. E o que você falou muito bem no início, todo mundo sabe a importância, mas muitas vezes ela é negligenciada, né? Porque a água está ali, vai lá e bebe. Só que água é essa que está ali? Onde está essa água? Qual o local que essa água está inserida, né? Então, assim, do ponto de vista de produção, se nós imaginarmos que o leite, 87% do leite, mais ou menos, tem dependendo da concentração de sólidos, 87% do leite é água. Se nós pegarmos a carne magra, 75% da carne é água. Como é que eu vou pensar no contexto produção animal sem ter uma água inserida nesse processo? E além disso, pensar em saúde, né? Porque a água pode carregar bactérias, vírus e levar a doença. E é importante falar, né? Você tocou num ponto, só abrindo parênteses, que a gente tem que lembrar que, como você falou do leite, né? Fala assim, pô, mas pecuária de corte falar de leite? Sim, temos que falar de leite, porque a vaca, durante uma fase, depois que nasce o bezerro, ela vai ter que amamentar esse bezerro. Então, se não tiver água disponível, né, professor? Sim. Não vai ter produção de leite para esse bezerro desenvolver. Pelo menos ali, não, mas igual lá no Rio Grande do Sul, o pessoal trabalha com desmamas hiperprecoce. O bezerro fica 60 dias só junto com a vaca. Mas mesmo assim, durante 60 dias, essa vaca tem que produzir leite. Se ela não beber água, ela não vai conseguir produzir. Então, perfeito sua colocação. Isso, hoje, mas 60 dias, poucas pessoas fazem isso, né? Uns 60 dias. Mas o tradicional é de 7 a 8 meses de idade, né? Bezerro. Agora, veja bem, um índice que é muito medido e mensurado chama-se habilidade materna. Habilidade materna é medida pelo peso do bezerro a desmama, né? E quem é que esse bezerro vai ser desmamado? Os bons bezerros vão ser desmamados quando eles se alimentam bem. Se alimentam de quê? De leite. E um fator extremamente importante, um animal quando passa sede, quando tem restrição hídrica, ele tende a diminuir a ingestão de alimentos. Então não é só porque ele não tem água que ele não sintetiza leite, é porque ele come menos também. Comendo menos, ele tem menos outros nutrientes, como aminoácidos, minerais, vitaminas, menos energia, né, para poder sintetizar leite, sintetizar massa muscular, sintetizar gordura, para poder fazer produção animal. Então, sim, não tem como você dissociar isso, né? E o leite, a vaca, ela produz leite. A fêmea mamífera produz leite. E está inserido também na pecuária de corte. Então, uma vaca que tem boa produção de leite desmama bezerro mais pesado. Isso é fato, porque ele se alimenta melhor. Então, também está inserido aí no contexto de toda a pecuária. E a gente sabe, aproveitando o ensejo, que uma das fases que nós temos para poder fazer estruturação de carcaça é fase fetal, segundo e terceiro terço de gestação, e fase até 250 dias pós-nascimento, que são os 8 meses de desmama. Se o bezerro se alimenta bem, ou seja, se a vaca produziu mais leite, ele se alimentou melhor, consequentemente eu tenho mais células de gordura musculares sendo construídas para estruturar uma carcaça lá no final, lá no confinamento, na terminação do animal. Então, e a água está no contexto. Não tem como separar isso daí. É tão interessante esse ponto que o senhor tocou, que tem vários trabalhos, né, nos Estados Unidos, Europa, até aqui mesmo o pessoal de Viçosa, né, tem trabalhado bastante com a questão da programação fetal, com foco em desempenho dos animais, né, tanto desempenho produtivo, leite, carne, qualquer um que seja as variáveis, porque na verdade, né, vou pensar, você está trabalhando na fase fetal, que tem um desenvolvimento celular, né? E depois você vai ter, na verdade, só a hiperplasia. Eu esqueci o nome das duas palavras. Hipertrofia. A hiperplasia ela traz. A hiperplasia vai ser lá no desenvolvimento fetal. E a hipertrofia vai ser depois. Então, vai ser do crescimento. Então, você vê a hiperplasia na fase fetal. E aí, o pecuarista acaba negligenciando
E a negligenciação não vem do consumo de água, que automaticamente vai afetar no consumo de alimentos, né? A gente sabe disso. E aí, tendo como padrão, qual é em média, né, a relação, o consumo médio em porcento, né, em porcentagem corporal, né, em peso corporal, que um animal pode, um bovino, né, vamos falar bovino, que a gente está focado em bovino de corte, pode consumir mais ou menos em torno de quanto? Existem inúmeras equações de predição para consumo de água que vão levar em consideração peso corpóreo, vão levar em consideração consumo de matéria seca, produção do animal, né, nível de sal, de sódio na dieta. Então, existem N fatores. De forma bem simplista, bem prática, e eu garanto que não vai faltar água se a gente fizer isso, você pode pensar num cálculo na ordem de 10 a 15% do peso vivo animal por dia. Tá? Esse 10 a 15 oscilando de acordo com a quantidade de água que ele encontra no alimento que ele está ingerindo, né? Quantidade de calor do ambiente que ele está vivendo, né? Quantidade de locomoção que esse animal faz. Então, de 10 a 15% do peso vivo. Então, a gente imagina um animal de 400 quilos, ele de 40 quilos dia de água. Tá? Em animais lactantes, nós fazemos um cálculo de 2,5 litros de água para cada quilo de leite produzido. Adicionais, né? Os 10 e 15, além... Perfeito. 10 a 15 mais 2,5 litros para cada quilo de leite produzido. Então, assim, nessa conta a gente não erra. Tá? Existem equações? Tem. Várias equações. A gente poder calcular e estimar isso. O próprio NRC, o novo NRC gado de corte, que é o que eu trabalho no processo de formulação de rações e tudo mais, já tem com essas equações, a gente mostra as equações todas lá que a gente trabalha para simular consumo de água, mas vai estar basicamente em cima desses valores aí de 10 a 15%. Perfeito. Isso é muito legal, porque a gente vê... voltando de novo, né, fazendo o mesmo comentário, mas é importante para poder entrar nesse ponto. Não havia uma preocupação da quantidade de água. E como a gente está vendo com a questão da legislação ambiental e vários fatores, né, que tem aí políticos, né, vamos colocar assim, políticos e legislação, sim. A gente sabe que tem que... eu não lembro agora a lei, mas tem uma lei que você tem que demonstrar... com certeza você vai saber disso muito mais do que eu, porque você está no campo há mais tempo do que eu. Mas a gente já tem que apresentar um documento dizendo... Eu lembro isso que quando meu pai ia comprar um sítio, ele tinha que apresentar esse documento falando quantos animais, porque o sítio era beirando o rio, quantos animais iam ter no sítio para poder calcular o quanto de água ia ser retirada dessa área. Né? Uhum. Então a gente tem essas legislações que acabam você tendo que saber o consumo de água. E é importante para poder determinar até mesmo a variação durante o ano, porque o período da seca, o período das chuvas, como é que você vai se programar para conseguir não ter falta de água para esse animal no período, por exemplo. Tem vezes que você faz toda uma preocupação, tem toda uma organização com a silagem, com uma pastagem, com feno, o que seja, né? Quando eu falo feno, eu falo o Brasil todo, né? E aí você esquece do fator água. E aí o animal não tem, ele tem comida, ele tem ração, ele tem concentrado, tem capim, mas não vai ter a água para poder fazer esse consumo, né? Sim. Tá, eu vou até inclusive abrir um parênteses. O Brasil, o agronegócio brasileiro é um dos que mais preservam a natureza no mundo. As nossas leis ambientais são muito severas, muito rígidas. Claro que tem um ou outro, como em qualquer lugar do mundo, mas o pecuarista, o agricultor brasileiro, ele é um dos que mais preserva no mundo. E outra coisa, ele também preserva pela sua própria necessidade de preservação. Ninguém quer acabar com água, né? Mas a gente realmente pode fazer mais? Sempre podemos fazer mais. Mas realmente é isso que você disse, né? Existe legislação que está aí dando todo esse amparo, que a gente tem que cumprir. E essa preocupação em fornecer água de qualidade. E para ser bem franco, eu sempre buscar vendedores, essa é a minha recomendação. Quem eu atendo sabe que eu estou falando e vai reconhecer isso daí. Eu tenho solicitado em grande parte dos nossos recomendações não deixar ter acesso à água natural, porque muitas vezes a gente não tem controle sobre essa qualidade dessa água, principalmente quando as nascentes vêm de fora, quando são águas de rio, que muitas vezes a gente não tem
controle sobre o que está vindo de lá de cima, né, que vem descendo, que não tem acesso, que deixa essa área, inclusive, cercada assim, e deixa que o animal tome água de bebedouro, para a gente ter uma consciência e um conhecimento maior daquele material que ele está ingerindo. Exatamente. E aí entra naquele ponto, né? Que se a gente não se preocupar, porque a gente não sabe o que está vindo lá de cima, né? De cima, desde a nascente até chegar na nossa área ali, a gente não sabe por onde essa água passou, né? Então aí tem vezes que Perfeitamente. Você tem problemas de doenças nos seus animais, contaminação, e você não consegue descobrir de onde Pesticidas, o pessoal joga, contamina a água, né? Então tem muitas coisas que podem acontecer. E a gente não tem esse controle. Inclusive, animais que morrem em aguadas, né? E isso vem contaminando a água que está, de repente, em água de ribeirão, água de cacimba. Água de cacimba é um problema sério que a gente tem, né? E tem muito em fazenda. E aí, como sempre diz, Renato, mas eu não tenho outra opção. Se você não tem outra opção, está resolvido. Mas se temos outra opção, a gente pode colocar uma água de melhor qualidade. Perfeito. E aí eu gostaria de entrar num outro assunto. Da experiência que o senhor tem na área de confinamento, com confinamento e animais a pasto. O senhor comentou que dependendo do consumo de alimentos, né, da quantidade de matéria seca e tudo mais, a gente vai entrar sobre isso, né, porque tem alguns dados interessantes aqui que a gente tem de publicação da Intergado, que existe uma relação entre consumo, né, de matéria seca e consumo de água, né? Mas existe um padrão de comportamento de consumo de água quando você está com o animal no confinamento em relação aos animais que estão no manejo a pasto? Existe? Sim, existe. Existe por alguns fatores, né? O primeiro deles é a que distância está esse bebedouro. Isso é um fator fundamental. E a gente pode entrar numa discussão até no consumo de suplemento. A que distância está o coxo desse animal está consumindo. O que nós recomendamos? De recomendação, que o bebedouro não esteja a mais do que 300 metros de distância de deslocamento do animal. Seria o ideal, né? Se isso estiver acima de 300... Porque tem um desgaste energético do movimento. Inclusive, isso inclusive para consumo de água, né? Então, olha só, se eu tiver com uma distância acima de 300, 400 metros, a tendência é que ele vá menos vezes ao coxo, ao bebedouro. Sim. Menos vezes. Então, quer dizer que ele também pode haver uma tendência de beber menos água, né? Em locais onde eu tenho mais sombreamento, principalmente a pasto, a gente consegue que o animal beba mais vezes, ele beba mais vezes do que quando também não tem sombreamento, para ele se deslocar e tem muito calor. Em questão de confinamento, o animal recebe, normalmente os nossos confinamentos são a céu aberto, com muito calor, a frequência de ida ao bebedouro é maior. Normalmente a gente tem uma frequência de 4 a 12 vezes ao dia, de 4 a 6 vezes a pasto, que pode ser muito menos se for distante, e de 8 a 12 vezes aí com relação a animais confinados. Inclusive o próprio Intergado mensura isso, né? Quantas vezes ele foi até o bebedouro. Você tem talvez muito mais informações do que eu do Brasil todo, porque ele mensura quantas vezes o animal foi no bebedouro, foi, voltou, quanto que ele bebeu de água em cada um deles, porque você tem as balanças em cima do bebedouro, né? Então dá para você mensurar isso com muito mais precisão até do que eu, pelo N que você tem. Eu te perguntei, porque tem nos nossos trabalhos, até o Marcelo colocou aqui, ó. Marcelo, vai dando vai falando as informações aí que você vai ajudar bastante. O Marcelo colocou ali, ó, que isso é explicado pela relação comportamental, né, que a gente vê dentro das nossas soluções, né, do Intergado Efficiency, principalmente, que há uma relação entre coxo e bebedouro. Já tem um número que a gente usa padronizado dentro da Intergado, que até a gente tem de cabeça aqui, que eu tive que decorar, porque eu não tinha decorado ainda, que é mais ou menos entre 10 a 15 no nosso Intergado Efficiency, né? Que é o que o senhor está usando lá na... Me deu um branco, professor. Qual é a Embrapa que o senhor está com o experimento? Lá na Embrapa Arroz e Feijão, lá em Santo Antônio de Goiás. Isso. Meu Deus. Lá em Núcleo Embrapa Cerrados, né? Isso. Embrapa Cerrados. Tava na minha cabeça. Embrapa Cerrados ou Embrapa Arroz e Feijão? Eu falei, porque a gente tem coxo espalhado na Embrapa H de corte, na Embrapa H de leite.
eu fiquei assim, não lembrando qual que era. Eu sei que era aí na sua região. Mas a gente tem na cabeça o que, que é esse padrão de número, né? Mais ou menos de 10 a 15 minutos de consumo de concentrado, né? De ração que o animal consome, né? No coxo. E depois ele tem mais ou menos 3 minutos de consumo de água e ele fica em torno de 2 a 2 horas e meia fazendo ruminação de ósseo. Então, a gente sempre tem essa relação. E é tão interessante que, dependendo do período do ano, você tem um maior acesso dele no bebedouro durante a noite ou durante o dia, né? Esse é um ponto. E aí tem um outro trabalho que a gente não fez na Intergado, mas eu até vou fazer o spoiler aqui, eu ainda quero fazer, que eu fiz lá nos Estados Unidos, que eu tenho os dados, que eu quero tentar publicar. Até eu vou convidar o senhor já para o senhor poder me ajudar a analisar esses dados junto. Que é sobre, a gente fez com variação de temperatura da água, que a gente não usa muito aqui no Brasil, né? Que a gente não tem tanta preocupação com isso, mas lá no Colorado, por exemplo, eles têm uma época do ano que a água fica congelada. Então a água fica com 2 graus, 3 graus, 5 graus, e eles percebem que o consumo de água cai absurdamente. Lá é comum, por exemplo, até foi um detalhe que nós da Intergado tivemos que nos atentar quando a gente implantou agora a primeira tecnologia nos Estados Unidos, que a gente teve que se preocupar em colocar um aquecedor no bebedouro, porque a água congela na época do ano, né? Então a gente teve que se preocupar com isso. E é um fator extremamente importante. Desculpa, engasguei. Então, aí é o seguinte, o Brasil a gente não preocupa. Quando eu estive nos Estados Unidos visitando alguns confinamentos, eu estava no Texas, ali em Hereford, a gente viu que a água congela 0 grau, né, João? 0 grau ela congela. O que o pessoal usava? Zero aquecimento. E outra coisa, a gente sabe que a água participa muito do processo de termorregulação. Clima tropical, quente, o animal bebe muito mais água em clima temperado. É óbvio, é claro, mas também não tem lá todos os confinamentos que a gente rodou nos Estados Unidos, nenhum deles esquentava água. O que eles faziam? Colocava uma válvula para aumentar a pressão, não da boia do bebedouro, mas uma válvula para manter a água circulando para não congelar. Exatamente. Confinamento de 100 mil bois, no confinamento de 100 mil bois, para você esquentar a água, fica complicado, né? Então, assim, a água não podia congelar. Foi experimental, né? Então, eles tinham essa possibilidade, né? Porque a universidade... Perfeito. Mas não foi numa fazenda, mas era mais experimental, por isso que utilizou o aquecimento. Entendi. Mas a possibilidade também pode ser feita, né? Que a água movimentando não se congela. Ela circula, ela não congela. Exatamente. Né? Então, assim, do ponto de vista prático, do ponto de vista, inclusive, científico, teórico, o animal, quando ele vai beber menos água e ele tem uma frequência de consumo parcelada durante o dia, ele não vai beber 50 litros de uma só vez. Para impactar, inclusive, em temperatura do ambiente ruminal. Ele bebe menos água e mais vezes. Então ela vai chegando, entrando em contato, é questão de física, né? Ela troca calor e volta a esquentar novamente. Então, eu não vejo nenhuma necessidade, a nível prático, respostas em desempenho, animal tem que esquentar água. Pensa na natureza, como é que isso pode acontecer? Em hipótese alguma, vai ter água quente, né, para ele tomar. E aí, e também pelo contexto nosso no Brasil, né? E aí, aí a gente vai... Eu queria fazer uma... é bem interessante que eu peguei, quando eu estava no Colorado, eles tinham acabado de fazer um trabalho lá, que é uma relação muito legal, que o consumo de água nos bovinos, né? Eles fizeram um trabalho, até deixar anotadinho aqui para não esquecer. Mas quando eu cheguei, eles tinham acabado de fazer esse experimento em 2012. Tinham feito em 2011 e tinham analisado os dados no final de 2011. Cheguei lá em 2012. Eles fizeram uma análise, uma relação entre o consumo de água e o ganho de peso dos animais. Aqui, até o Marcelo colocou aqui. No nosso caso, pelo sistema de pesagem, não foi possível circular. Tá, tudo bem. Entendi. Por isso, por causa do sistema, né? Porque senão altera o peso, né? Altera o peso por causa disso. Bem lembrado, Marcelo, obrigado. Mas o trabalho que eu vi lá, foi até com o Jack Witter, né? Que foi o meu co-orientador.
eles Uhum. perceberam que na curva de crescimento de bovino, era com Hereford que eles fizeram. Os animais, de acordo que iam ganhando peso, eles iam aumentando o consumo de água. Quando eles chegavam nos 500 quilos, passou dos 500 quilos, eles não, o padrão de consumo de água ficava meio que linear. E aí, qual era a justificativa para isso? Que eles fizeram análise, que lá eles têm condições, né, para esse tipo de análise, é assim, papum. Uhum. Eles Uhum. fizeram uma Uhum. análise a nível tecidual, né, a nível celular, e eles perceberam que como aumenta a porcentagem de gordura na carcaça do animal, tanto gordura intracelular quanto gordura de cobertura, o animal utiliza parte da água da gordura, né, vinda da gordura, para suprir essa necessidade de água. Que aí entra naquele ponto, né, dos 3 tipos de água que nós temos, né, que é a água de consumo, Sim, a água metabólica e a água alimentar, né, que coloidal. Sim. coloidal, que são dos alimentos, né? Então, eles perceberam isso. Uhum. E é muito interessante, porque aí você consegue ter uma curva, esse trabalho que eu posso mandar para o senhor depois, que aí o pessoal fala Uhum. assim, pô, os animais não adianta colocar mais água e tentar estimular que os animais consumam mais, que eles não vão consumir. Pelo menos esse trabalho indicou isso, né? Não sei se isso é real E, aqui no Brasil, a gente teria que testar aqui no sim, Brasil, né? sim. E também é uma tendência de diminuição do metabolismo também, né? No alto tem mais gordo, fica mais Exatamente. mórbido também, metabolismo mais baixo. Há agora realmente é nível de acabamento, né? Inclusive há uma redução percentual ao peso vivo de consumo de matéria seca também, que talvez possa estar linkado a essa questão de consumo de água, né? Também. Pode ser que sim, né? E aí, aqui, eu vejo um fator muito importante, quando o pessoal... Você está bebendo água, né? Para ver se até se melhora aí. Eu A bebi água é porque muito eu importante. falei, a minha garganta secou. E nós estamos trabalhando aqui no Brasil com muitos cruzamentos com o europeu, né? Com principalmente o Aberdeen Angus e tudo mais. Quando a gente tem bastante Aberdeen Angus, que são animais que têm uma maior dificuldade de troca de calor, há uma tendência de consumir mais água também. Então, cuidado quem está fazendo F1 aí, porque ele também tende a beber mais água proporcional a zebu, pela facilidade de troca de calor que o zebu tem em relação aos europeus. Então, temos que ter um cuidado especial com esses animais aí. E eu fico feliz, cara, nós estamos numa live aí, tem gente da Bahia, que eu já vi, do Paraná, Rondônia falando conosco. Poxa, que bacana, obrigado. O pessoal está Tem nos da prestigiando. Colômbia. Minha mãe tá... Colômbia, bacana. Minha mãe tá sempre em todas aí. Obrigado, mãe, tá sempre nos acompanhando. Ela tá sempre com a gente aí. Eu fico muito feliz. Então, João, assim, são muitos os fatores que nós temos que olhar. Nós não podemos ser míope, olhar para um lugar só. Temos que abrir um pouquinho os horizontes aí e tentar entender esse complexo que é produção animal, que é biologia, mas que tem muito de matemática nesse contexto, para a gente poder tentar acertar um pouco mais. A gente está sempre errando. A gente também tem que tentar errar menos. Sergipe está conosco, tá tudo aí. Nós temos que errar menos possível. E desafio de produção a pasto, eu tenho falado muito isso. Pasto é um dos maiores desafios que nós temos. Maiores desafios que nós temos. Porque todo dia o alimento é diferente. Quem está em pastejo contínuo, mais complicado ainda. Porque cada dia é um alimento diferente. Eu estou trabalhando com o mesmo animal, trabalhando com o mesmo suplemento e quero ter resultados iguais todos os dias. É difícil, é complicado. E aí eu esqueço a água. É bem complexo, né? É muito complexo. Sim, existe uma relação direta de consumo de matéria seca e água. Perfeito, isso é perfeito. Existem alguns trabalhos que falam, come 3 litros de água para cada quilo de matéria seca ingerida. Então, se ele está comendo menos, ele bebe menos água. Lembrando que quanto mais calor, mais água ingere. Vejamos nós também fazemos assim. Eu procuro beber 4 litros de água por dia, essa é a minha meta. Quando estou trabalhando na campo, eu sei que eu bebo quase 6 litros de água por dia. Né? Porque precisa, é necessário para a nossa saúde. A medicina humana já comprovou a essencialidade em todos os aspectos do funcionamento do corpo humano. Nós somos animais como os outros, outro animal qualquer. É só a gente pensar um pouquinho mais sobre isso. E é tão legal esse trabalho que o Marcelo falou, que o pessoal da Embrapa fez lá na Grama Cenepol. Eles fizeram com o Cenepol, né, obviamente, né? E foi muito legal porque eles têm alguns valores que eles observaram que, por exemplo, correlação, né, fenotípica, né, correlação genética entre o consumo de água
peso vivo, ganho médio diário e o CAR. E teve, por exemplo, o consumo de água com peso vivo teve uma correlação de 0,48 e com ganho médio diário de 0,37. Então, assim, uma correlação alta. E tem um outro ponto legal. Alta, porque, bastante alta. Tem um outro dado legal que até eu vou pedir desculpa em público, que eu estou devendo ao Marcelo, mas eu estou organizando para a gente conseguir trabalhar, porque é uma cobrança que o Marcelo vem fazendo há alguns meses já, que é a análise de alguns dados, né, para gerar essas informações. E eu estou trabalhando agora para coletar essas informações que a gente tem, mas nesse trabalho aqui mostra, por exemplo, consumo médio de água, 24 litros dia, cada animal. Consumo litro por consumo de matéria seca, 3,35 litros por cada quilo de matéria seca. Isso foi no experimento lá da prova de eficiência alimentar. Que até a gente pode fazer com os dados do seu que você está fazendo agora, com a prova que você está fazendo. A gente pode junto com a Embrapa lá. Litro por ganho médio diário. Mais ou menos, para cada quilo de ganho médio diário, teve um consumo de água de 30 litros, mais ou menos, em torno de 30,8. Olha que legal. Se a gente for olhar, a gente tem um número que é padrão para a gente poder determinar, tá? Quanto de água eu vou ter que fornecer para um animal em confinamento. Então, 24 litros de água por dia, mais ou menos para cada quilo de matéria seca, em torno de 3 quilos de água. E para cada quilo que ele vai ganhar mais, para cada quilo de ganho de peso médio diário, você tem um consumo de 30 litros de água. Então, você tem que ter esses valores em mente para você não ter perda de peso dos animais, né? Então, essas 3 variáveis aí correlacionadas, né? Para você conseguir ter um bom desempenho no confinamento. Olha, eu achei essa informação muito eu trabalho também, viu, João? Eu tenho aí mais 3. Tem a Fazenda São Joaquim, da Campo, lá Nutrição Animal, que eu faço a parte de pesquisa lá dentro também, sistemas intensivos, nós usamos intergado. Água Preta no Mato Grosso, que também usa intergado. Agropecuária Sino, em Uberaba, que usa intergado também. Então, a gente está todo mundo junto com essa turma aí, trabalhando com esses números, né? E são ferramentas importantíssimas de tomada de decisão, para a gente poder realmente acompanhar todo esse processo de evolução que está sendo feito, genética, nutrição, manejo. Então, isso é fundamental. Sem informação não tem como tomar decisão. Isso é ponto passivo, né? Então, tem que ter informação. E mais do que ter informação precisa. Exatamente. E é tão legal que nesse trabalho eles usaram, professor, um conceito, você deve ter ouvido falar também dele, que é o consumo hídrico residual, que é basicamente entre o consumo predito do animal e o consumo observado, né? É a mesma coisa do CAR, né? Seria o CAR da água. Sim, mesma coisa. Né? É o CAR da água. E a gente tem como o CAR tem uma relação, esse consumo hídrico residual, o CHR, ele tem uma relação com o CAR. Então o pessoal os pesquisadores, né, que até o Rodrigo, né, da Embrapa Gaticorte, fez esse trabalho lá na Grama Senepol, e ele percebeu que poderia talvez utilizar o CHR para poder determinar CAR. Então, assim, é uma tendência de... Na verdade, é aquela coisa, né? Se você souber analisar bem os dados, indo fazendo comparações e as correlações, você consegue encontrar. Uma coisa que eu vejo que é importante também, João, nesse contexto aí, é não generalizar, tá? Até porque, se você pegar uma dieta, 10 quilos de matéria seca, legal, tudo bem. Só que 10 quilos de matéria seca, eu posso ter 10,90 volumoso concentrado e posso ter 80,20. Muda completamente o perfil da dieta, muda completamente a ingestão de água via alimento, muda completamente a ingestão de água via bebedouro. Tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito, muito grande de não generalizar. Vamos pegar um experimento no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Goiás, onde a gente está. Né? O consumo alimentar, o consumo de água vai ser muito maior. Então, a gente vai pegar no inverno ou no verão. Então, assim, a gente tem que tomar realmente esse cuidado grande. Bebe tanto e pronto. Opa, o que é? Cruzamento com o quê? Qual o animal mais bem adaptado? Se você pegar o Angus, ou um F1 Angus Nelore, o vermelho, o preto, será que vai ter uma influência nisso daí? Então, e nós temos um gado extremamente heterogêneo, né? Então, aí eu tenho um grande receio de falar assim, receita de bolo, tá, é assim. Mas legal porque tem que ter informação e a gente poder fazer dentro das nossas amplitudes de variação, fazer o mais ajustado para quem a gente está trabalhando. Isso é muito bacana.
É porque a gente não se. É porque é bom. Eu vejo isso por dois pontos interessantes. Primeiro, o universo de trabalhos que nós temos para poder desenvolver. Eu falo assim, Sim. hoje, se eu fosse fazer o meu mestrado, eu iria fazer com consumo de água. Eu iria fazer só com água. Porque, gente, a quantidade de informação que não existe ainda, né? Igual você falou, variação de raça, variação da porcentagem, a relação entre concentrado e forragem. E assim vai, como o senhor comentou muito bem. Nossa, dá uma infinidade de trabalhos que dá para ser feito, né? Que a gente pode trabalhar. Olha só, uma relação volumosa. Vamos colocar dois fatores bem semelhantes. Volumoso concentrado, né? Forragem concentrada, 50-50. Legal. Só se um for feno e o outro for silagem de Mombaça, por exemplo, feno com 85 e Mombaça com 25, mudou todo o perfil. Ele tá comendo muito mais água numa silagem de Mombaça do que comendo água num feno. Né? Então, o que eu sempre digo, tem que ter o conhecimento humano atrás de tudo isso, né, para poder tomar de decisão. Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo. Exatamente. E aí a gente vai, eu vou abrir um pouquinho aqui, depois a gente volta um pouquinho para você falar sobre a parte beleza. A parte de eficiência, né? Que eu quero que o senhor comente um pouquinho da parte de eficiência que o senhor está fazendo com a parte de qualidade de água lá, com o trabalho que o senhor está fazendo em Embrapa Arroz e Feijão, Embrapa Cerrados, mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, o pessoal perguntou muito aqui, mandaram algumas perguntas. A primeira foi do Arthur Dornelas, @Arthur Dornelas. Ele mandou assim, de que forma o pH da água influencia na microbiota ruminal? Legal, ótima pergunta, né? A gente sabe o seguinte, pH ruminal, quando a gente fala pH ruminal, está pensando na microbiota ruminal. Amplitude do pH ruminal dentro de um perfil ideal, 5,8 a 6,7. Tá? Então, ou seja, um animal a pasto, ele vai ter um pH de 6,6, 6,8, por ali, né? Fica nesse meio aí, porque ele está comendo muito volumoso, tem muita forragem, muita mastigação, muita ruminação, tamponamento via saliva, está super tranquilo. Mesma produção de ácidos, muito ácido acético, isso tamponado, ácido fraco, tranquilo. A gente vai para um confinamento mais denso, dieta com 15, 18% de volumoso, né? A gente trabalha aí com uma densidade mais alta de energia, menos fibra, ou seja, fibra para fazer saúde ruminal. Eu hoje, quando estou fazendo processo de formulação de dieta, trabalho com dietas, eu evito o máximo possível abaixar o pH, pelas equações de predição que nós temos, abaixo de 5,8. Por quê? Para dar segurança em ambiente ruminal, isso vem diretamente linkado com fibra fisicamente efetiva, né? E também porque a gente sabe que 5,8 é o pH de maior taxa de absorção via parede ruminal de ácido graxo volátil. Então eu estou tentando otimizar isso daí, aumenta a produção de ácido graxo volátil, aumenta a produção, volume e produção de propiônico, né? Propionato, convertendo a propiônico, passa melhor, absorve melhor. Então essa é a amplitude do rumen que a gente trabalha. Quando você tem uma água extremamente alcalina ou ácida, eu vou estar impactando porque eu vou começar a oferecer algum tipo de alimento, né, que interfere no pH ruminal. E se ela tiver alcalina demais ou ácida demais, também interfere em consumo de água. Eu vou dar um exemplo muito claro que aconteceu recentemente conosco. No final do ano passado, eu fiz um curso em Santa Catarina, meus cursos de balanceamento e formação de ração, eu fiz um curso em Santa Catarina, conheci era um curso basicamente para consultores de campo. E ele me ligou. Isso foi em dezembro do ano passado. Renato, com problemas, os animais não estão desempenhando e tal. A gente passei um checklist para ele trabalhar. Falei, me traz isso aqui de informação. Ele foi, até o Xará, o Renato Ponte, lá de Chapecó, trazendo informação, tudo legal, tudo batendo. Poxa, não era para dar errado, né? E aí nós fomos checando. Falei, vai para a água agora. Eu quero saber a qualidade de água. Entre deles, pH da água. Ok. Puxou o pH da água. Só resumindo a história, vou pegar, para não falar errado aqui, vou pegar no do computador.
pH da água estava em 9,8. 9,8. 9,8. Eram no fêmea que estavam comendo um produto, suplemento energético, 0,8% do peso vivo. Ou seja, estavam com um consumo muito ajustado para desempenho, pastagem de excelente qualidade, pastagem, né, que estava lá no verão, mas pastagem de excelente qualidade, e estavam ganhando 100 gramas por dia, João. 100 gramas por dia, consumindo 0,8% do peso vivo concentrado. Mediu o pH da água. E simplesmente trocou a água. Ele não fez nada, não trocou de pasto, não trocou de suplemento, não fez nada absolutamente. 45 dias depois, os animais para a balança. 0,915 de GMD. Saiu de 0,1, foi para 0,915. Nós estávamos detonando o microbiota ruminal. Com certeza. Nós estávamos jogando pH lá para cima. Olha o que aconteceu. 0,100 de GMD para 0,915. Putz, resposta melhor do que isso? Né? pH influenciando. Esses dias teve um consultor também, me mandou mensagem: Renato, estou com água de 3,7. Falei, pode conferir. Aí não, 3,7 e pH está abaixo demais. E aí, falei assim, faça num laboratório, porque tem muito pHmetro aí que não vai dar precisão na medição. Né? Eu estou trabalhando com um profissional, um pHmetro profissional. Quando eu tenho dúvida, eu levo para o laboratório. A campo eu rodo com... Né? E aí, até agora não me trouxe resposta, porque 3,7, falei, vai estar queimando alguma coisa aí, cara. Tem alguma coisa errada. Então não trouxe resposta. Nós temos uma amplitude de variação muito grande. E aí já vou aproveitar. Um exemplo que aconteceu há 15 dias atrás, até postei no meu Instagram, que é para a gente trabalhar com isso daí. Cal na água. Gente, cuidado com cal em água. Visualmente, a gente fala assim, nossa, que legal, a água melhorou muito, tá limpa a água. Só que você muda totalmente o perfil de sólidos, você muda o perfil de dureza de água. Ô, João, eu medi, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, TIP, estava intensivo, desempenhando o máximo. O dono achou que alguém falou para ele que tinha que colocar cal, não nos consultou. Quando eu cheguei, eu assustei. Eu fui lá e medi o pH da água, 8,6. Amplitude normal, 6,5 a 8,4. De água, o rumen aguenta bem. Estava em 8,6. 8,6 porque já tinha alguns dias colocado cal. Bebendo, perdendo. Medi o pH da água entrando no bebedouro, lá da boia, 7. Cara, estava tudo legal, veio alguém e estragou. Não pode. Água, não deve colocar nada. Usa bucha para lavar o bebedouro, bem lavado, confinamento, lavar todos os dias. A pasto a gente recomenda pelo menos uma vez por semana, seria o ideal, né? A gente está brigando muito aí para ganhar 50, 70 gramas usando aditivos, e aí esquece de água que pode dar 200 gramas dia, de 100 a 200 gramas de GMD a mais por dia. Vamos cuidar da água, vamos prestar atenção no que os animais estão bebendo. Você teria coragem de beber a água que você tem aí, no seu bebedouro? Essa é a pergunta. É simples. Agora a resposta eu estou aguardando. É a pergunta que o Renato... Renato, deixa eu só rapidinho aqui pegar o meu carregador do meu celular, porque senão vai acabar a bateria e a gente vai acabar a live sem... Deixo, claro, fica à vontade, fica tranquilo. Eu vou estar te esperando aqui. O pessoal também está aí te esperando, João. Ok. Opa, foi rápido, valeu. Tá todo mundo aí. Tá todo mundo aí, eu também não fui embora. Tranquilo, estamos esperando. É porque deu 10% de bateria, eu fiquei desesperado agora. Mas tá certo. É interessante a gente falar um ponto que é importante dentro desse... O pessoal morre de rir que eu tenho umas loucura dessa nas lives. Tem um outro ponto que eu queria que o senhor falasse, porque tem muita discussão. Qual é o tamanho ideal, dimensionamento de bebedouro ideal? Porque a gente pesquisa na internet, nos trabalhos, tem uma variação gigantesca. Tem 5 centímetros, 10 centímetros, 4 centímetros, 2 centímetros. Qual que, na prática, a campo, o que o senhor recomendaria? Legal. Obrigado aí por fazer boas novas aí. Um ex-aluno meu que eu admiro demais, a turma da família dele. Obrigado por estar conosco aí. É o seguinte, o que a gente recomenda? Não deixe faltar água no bebedouro. Tamanho do bebedouro. Quanto maior o bebedouro, mais difícil de lavar, mais tempo demora para encher.
Opa, ô João, tudo bem? Caiu aí? Ah, Não, já tá aqui de novo. Opa! Então, quanto maior o bebedouro, mais difícil de lavar. O que a gente recomenda? Que tenha 5 centímetros lineares por UA, tá? Que seja vazão rápida e que desvazie o mais rápido possível. O que nós temos preconizado em confinamento? Bebedouros de 250 a 300 litros de água, tá? Para 100 a 150 animais, que encha em 4 minutos. Boia de alta vazão, boia que vai encher rápido. Bebedouro de tombamento. Destrava, lava, tomba, fecha e liga de novo e enche rápido. 5 centímetros lineares é o que a gente tem recomendado para cada UA. E atende muito bem. Marcos Pedrosa conosco aí, muito obrigado aí, Marcos. É um prazer estar com a gente aqui. Tem muita gente boa aqui, né? Não precisa, então 5 centímetros já é o ideal para você trabalhar, né? Suficiente, tranquilo. Ótimo. E aí tem uma outra pergunta. Agora, desculpa, só cortando. Não, se a gente estiver muito longe, João, muito longe, eu vou precisar de um pouco mais de acesso. Por quê? Porque os animais normalmente são gregários, andam juntos, vão chegar juntos, vão embora juntos. Então talvez eu possa trabalhar com 8 centímetros lineares, seja melhor. Mas eu já estou aumentando a dimensão. Por isso, a gente quer que o bebedouro seja próximo. Né? E aí, muitas vezes, dentro do ideal e possível, faça o possível. Não deixa de fazer, não. Né? Faça o possível. Seja o melhor. Cada dia vai melhorando um pouquinho. Faça o arroz com feijão. Faça bem feito. Aí depois a gente melhora. Perfeito. Aí tem uma outra pergunta que fizeram aqui, se existe uma relação, eu até pesquisei para ver se tinha, eu não encontrei, algum trabalho que mostra a questão entre frequência de limpeza e ganho médio diário de peso dos animais, né? Trabalho eu não vi, mas tem um trabalho, um experimento do confinamento Grupo Mantiqueira, e quando isso saiu na mídia, eu devo ter recebido umas 350 mil mensagens sobre isso daí, né? Eles fizeram o seguinte, o Grupo Mantiqueira, um confinamento grande, eu não me lembro agora se são 50 mil bois dia, mas eles fizeram uma avaliação, João, isso foi em 2019, lavando todos os dias o bebedouro, deixaram alguns currais, ou um curral, não sei, não lembro agora de imediato, e deixaram de lavar, começaram a lavar dia sim, dia não. Dia sim, dia não, no confinamento, de alto desempenho. Sim. Os animais reduziram o consumo em 1,3 kg de matéria seca dia. Redução do consumo de 1,3 kg de matéria seca dia. Nossa. Aí a pessoa fala assim, poxa, que legal, estou economizando. Não, você está perdendo. Porque esses animais reduziram o GMD em 280 gramas. 0,28 quilos de ganho de peso a menos por dia. Agora eu te pergunto, né? 42 quilos por curral de 150 bois por dia. Faça isso em 100 dias. Quanto que te dá? 4.200 quilos de peso vivo. Se você fizer um rendimento do ganho aí de 68%, 70%, você vai ter 2.900 quilos de carcaça, você vai ter um volume de carcaça, um volume de dinheiro. Vou te falar uma coisa, paga você colocar uma pessoa só para lavar bebedouro todos os dias no seu confinamento. Ele paga e sobra dinheiro. Faça a conta quanto custa isso e qual o benefício que você vai ter. Exatamente. E aí, para a gente poder, a gente já está indo para a final, a gente tem mais 5 minutos. Aí, para a gente poder ir caminhando para a parte final, eu queria que o senhor... senhor não, que você é. O senhor parece que tem 70 anos. Por favor, por favor. Por favor. Senão a turma tá o Thiago aí também está conosco aí, Davi Rancho, Zé Abel, que é amigo e parceiro nosso, vai querer me chamar de senhor também. Eu vou ter que devolver como se fosse senhor. Né? Legal. Obrigado. Deixa eu só colocar para carregar aqui, peraí. Ai, não aguento esse meu carregador. Pronto, agora foi. Pronto, voltou. Vamos lá, então. Estamos esperando, João. Temos tranquilo. Deixa eu te falar. O Instagram nos espera. Não tem problema, não. Nos espera. Aí, se a gente for para pensar, nos trabalhos que você tem feito, por exemplo, agora com o teste de eficiência, com a prova de eficiência alimentar que você está fazendo, né, lá na Embrapa, você de forma assim, claro que a gente vai olhar os dados ainda, né? E a gente já mostrou alguns dados aqui, que existe uma relação
entre Uhum. a limpeza do bebedouro, a limpeza não, né? A qualidade da água e o consumo de água com relação à eficiência, mas lá no dia a dia, com a sua ida, você tem percebido que pode afetar, por exemplo, a prova de eficiência, esse cuidado com a água, do consumo de água? O que você poderia falar com a gente sobre isso? Tá, então beleza. Então, vamos só deixar claro, nós temos uma parceria com a Embrapa, não sou eu que estou conduzindo o projeto, eu sou parceiro, né? Na nutrição estamos eu e o Eduardo Weifer, que é um cara espetacular, um grande nutricionista, o Dr. Cláudio Manha Bosco, né? Tem uma turma, o Marcos também está lá, o Fernando está lá junto conosco, parceria com a nutrição animal, que está nessa parceria. Então, assim, é muita gente fazendo esse. Eu vou te deixar com clareza. Inclusive, eu fiz a postagem minha quando eu estava lá e com relação à qualidade da água no bebedouro de vocês, Intergado. Linda, maravilhosa, espetacular. Eu tenho certeza absoluta que esse resultado é grande em parte da qualidade de água. Os resultados estão sendo fantásticos. Tem os animais, até conversando com o Eduardo hoje, e esse concentrado por todo o cuidado que é feito ali, é obviamente para a qualidade dos animais que estão ali dentro. É prova de avaliação. Um item. Professor, cortou, tá cortando. Repete, por favor. Nossa, cortou. Falhou. Falei tanta coisa, eu não sei se eu consigo falar tudo de novo, né? Porque eu fui empolgando aqui e falei muita coisa. Você falou que os resultados estão sendo Até onde cortou aí? Você falou que os resultados estão sendo excelentes, que estão dando bons resultados. Ah, sim, nós estamos tendo bons resultados em função de todos os fatores, né? Não posso isolar, deixar água de fora desse contexto, também vai atrapalhar. Os resultados estão sendo muito bons para uma dieta muito bem balanceada, nós estamos usando uma carga genética dos animais muito boa, água de qualidade, um manejo, um cuidado muito grande, tudo isso impacta em desempenho. Tudo isso impacta em desempenho, né? Positivo ou negativo. Conosco aí, vem estar com a gente. Muita gente, né, cara? Bastante gente com esse tanto de live rodando aí, tem muita gente aqui conosco. Isso daí. Eu tô te ouvindo bem. Tá me... eu tô. Não, porque a sua tá cortando um pouquinho, mas pessoal, a do professor Renato, o lado do professor Renato deve estar cortando, porque ele tem que lembrar que ele tá no confinamento, tá lá na roça. Ele não tá na cidade, não. Então, vai ficar cortando mesmo. Eu tô na fazenda, vai ficar cortando. Professor, a gente tem mais 2 minutinhos. Daria pra gente falar mais um tanto. Até a Marcela aqui agradeceu da live. A gente vai te chamar de novo. Já fica o convite para lá na frente a gente poder falar um pouco mais sobre a parte de... também voltar a falar um pouquinho mais sobre a qualidade da água. Mas eu queria passar a palavra para você poder fechar o assunto, falar sobre um pouco mais, para a gente poder já ir para... A gente tem mais 2 minutinhos. 1 minuto para você, 1 minuto e meio para você e 30 segundos para mim. Não, tá bom. Obrigado. O que eu falo é o seguinte: quem quer faz. Tá? Quem quer não faz uma desculpa. É simples assim. Nós temos conhecimento suficiente para saber que todos os itens são importantes, deixar algum de fora da preferência, da prioridade, nós vamos ter uma falha, vamos ter um buraco. Então, o que é sempre a recomendação nossa? Tenha sempre pessoas junto com você, profissionais que tenham conhecimento das diversas áreas, para que a gente possa buscar um objetivo comum, que é rentabilidade financeira. Esse é o objetivo. E a água, nesse contexto, é um item de grande importância e ele é relativamente simples, nós fornecemos água de boa qualidade. Então, isso é fácil, é visual, é sensorial. Você pega por visual, a água tem que ser translúcida, não pode ter cheiro, não pode ter sabor. Medir um pH de água simples. As empresas de água da cidade, muitas delas fazem análise para a gente quando precisa. Então, é buscar essa informação, buscar conhecimento, pessoas que levam ao desempenho, né, na eficiência do sistema, zootecnicamente falando, para ter eficiência econômica. Eu queria agradecer vocês aí, eu sei que tem muita informação, pelo convite. Muito obrigado. Né? Muito obrigado. Estou à disposição. Eu fico muito feliz. É a minha 18ª live, ou 19ª live. Né? É muito bacana isso. Eu agradeço a todo mundo que está conosco aí, dando o privilégio de estar com a gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. Professor, muito obrigado. Já dá um recadinho, eu tenho mais 40 segundos.
O Então Marcelo vai. já deu a deixa já. A gente vai fazer uma webinar sobre água, tá ok? E você já vai estar convidado para essa webinar. Ótimo. Ele vai convidar várias pessoas. Muito Várias obrigado. pessoas poder falar. Pessoal, brigadão. Muito Agradeço obrigado. a todos pela participação. Professor Renato, muito obrigado por estar aqui. E Obrigado. é isso, gente. Até Obrigado. a próxima live. Semana que vem é sobre rastreabilidade, tá ok? Um abraço. Valeu. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Até mais. Até a próxima.